Olá, nossos amigos e irmãos queridos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Oi, Valéria Zamorano, a Andréia, a Mateus, a Anne, a Mani M. Lopes, a Ana Paula Ferro, sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo do Instagram e também do Facebook. A Ana Luísa Adri, a Daniel Letidio, a nossa querida Denise Rossettini, mais uma vez a Valéria Zamorano, a Isabel Veg Pires, que Deus abençoe, Carol Bartolomeu. Acabei de postar a formatura do Estevinho. Estevinho é agora um homem formado, em nome de Deus. Chegamos agora. Foi o tempo assim, agora não, tem uns 15 minutos, foi o tempo que eu tive de postar um videozinho, postei nos stories também, um pouquinho lá da formatura dele. Cláudia Regina Fávaro, boa noite, Deus abençoe a todos nós, A Isabel Veg pedindo orações para o Vinícius e toda a sua família, a Harley Tussi, a Nádia, a Aparecida Pereira Thelma, Petronila Sua, Tereza, Luzia Guima, a Rose Amara Lativista. Desculpa, gente, aqui tá tudo nome, não tem separado, não tem nada. Tem gente que pergunta, você é alfabetizado? Que você lê os nomes, mas se você visse como é que aparece aqui para mim. Mais uma vez, que Deus abençoe e proteja a todos. Espero que você esteja firme e forte na fé. O Rodrigo, a Lilian Silva. Se você tiver alguma pergunta, ontem eu falei sobre prosperidade, mas coisas, se você quiser prosperar, live de ontem, né, que já foi, se você quiser prosperar, não tenha mais essas coisas na sua casa, coisas e atitudes na sua casa. Então, se você quiser, assista, está sempre, passa ao vivo. Em um minutinho depois que eu falo tchau, faça a oração, eu já posto e já fica à disposição, tá bom? Alguém, tem uma dúvida? Tá bom. A Fulvia Feitosa, tem uma dúvida. Se a gente assiste a live gravada, também fluidifica a água? Sim, porque o que fluidifica a água é esse seu momento de fé. Mesmo porque você pode assistir ao vivo, mas se não tiver fé, se não tiver esse lado espiritual, o seu, não fluidifica, mesmo assistindo ao vivo. Então não é o ao vivo que garante, é a intensidade da fé do momento que você tem. Pode assistir algo que tem, por exemplo, Jesus orou o Pai Nosso há 2000 anos atrás. Imagina que tem tempo, 20 séculos. Mas se você fizer o Pai Nosso que Jesus orou hoje com fé, você não recebe as bênçãos do mais alto, você não sente a presença divina? Sente, então, 2000 anos depois. Então, o que estabelece é a sua fé, A Rosea Maria Lativista pedindo tratamento, cura para diabetes, a Tabajara Vale, boa noite, Márcia Lima, um cumprimentando o outro, Denise Sanches. Mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, algum tema que você gostaria que eu comentasse, meu irmão Abraão Salomão Júnior, que sempre está conosco, a Vilma Torres Flauzino, se você tiver algum tema que gostaria que eu aqui abordasse hoje, alguma pergunta sobre algum tema, de preferência ligado à espiritualidade, ligado à nossa vida. De vez em quando eu abro para perguntas e respostas também. Geralmente, de cada 10 lives, 9 é com um tema que eu já trago pronto aqui na hora. Vamos falar sobre isso, sobre aquilo, mas de vez em quando eu deixo também um pouquinho o pessoal perguntando. Alessandra Previata, Dani Kubiak lá do Rio Grande do Sul. A gente sempre reencarna na mesma família? Não, hipótese alguma. Mesmo porque a nossa família é família nessa existência, tá bom? Mas quantas famílias nós já tivemos? Porque se nós só reencarnássemos na mesma família, espera um pouquinho aqui, tem um monte de tema. Diminui o excesso de autocobrança e ansiedade. Espera um pouquinho, gente, deixa eu anotar aqui. Porque são vários temas, né?
cobrança, o excesso e a ansiedade. Muita gente está perguntando, ó, Estevinho falando da formatura. Estevinho se formou hoje, graças a Deus, voltamos agora da formatura para entrar no primário ainda. Mas eles fazem formatura, é o mundo moderno, a gente for. É muito emocionante, parece que está formando na faculdade. Eu já queria que ele achasse emprego, que já tirasse carteira de trabalho e começasse a trabalhar. Porque no Brasil você tem que começar cedo. A idade dele é ideal, com 6 anos, para você se aposentar aos 75. Tiver, viu? Uma pergunta, as roupas podem doar no centro espírita ou precisa jogar no lixo? Sobre a live de ontem, eu falei sobre isso, hein? O segredo do que doa, do que joga. Roupas. Ela está perguntando aqui, a Márcia, sobre as roupas. Porque ontem eu falei sobre desfazer das roupas. O que você joga, o que você doa e o que você descarta. Vamos lá. A teacher Elaine Biagioni, 23. Médium tem muita sensibilidade, isso nos torna mais irritado com as pessoas, situações. Isso daí, gente. Desculpa passar a mão aqui na frente. Camolés, gostaria de saber sobre pressentimentos seguidos de livramentos. Gente, já tá bom de perguntas, né? Ok? Vou responder essas daqui. Sobre pressentimentos e livramento. Vou falar rapidamente. Sobre aqui, teve uma pergunta. A gente sempre reencarna na mesma família? Não. A nossa, que nós chamamos de família, geralmente se estabelece na Terra, família por laços sanguíneos, né? Pais, pai, mãe, avós, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, hexavós, heptavós, nonavós, decavós. Então, todos eles têm um laço sanguíneo. Quando tem laço sanguíneo, é comumente chamado por nós de família. Existe também a família que é espiritual. Então a pergunta é, você sempre vai reencarnar na mesma família? Não, porque esse laço sanguíneo é dessa existência, mas não necessariamente de outra. Quantas famílias você não teve? Por isso que a reencarnação é maravilhosa. Agora, claro que você pode reencarnar numa família com alguém que faça parte da sua última família, ou seja, da família na sua última existência espiritual. Isso pode acontecer? Pode, mas é sempre que acontece? Não. Por quê? Porque o objetivo é ter novas experiências. Não vamos orar, minha irmã, a Silvia, a dona que está com câncer, vamos orar sim, Vera, pode deixar. Na hora da oração aqui eu lembro dela. Se nós reencarnássemos só na mesma família, praticamente a reencarnação não teria utilidade, porque a gente não vai sair de uma caixinha. O objetivo é sair da caixinha, é conhecer novas pessoas, aprender novos idiomas. Você vai reencarnando em outros países, aprender novos costumes, pode vir como homem, pode vir como mulher. A evolução, a lei da evolução sempre é muito prática. O crescimento sempre é fazer com que nós saiamos do lugar. Tá bom? Então não reencarna sempre na mesma família, não. A resposta é não. Deixa eu beber um pouquinho de água. Sobre autocobrança, excesso de autocobrança. Separe desde já seu copo com água, sua garrafinha com água. Excesso de autocobrança e ansiedade. Bom, vamos primeiro à autocobrança. A pessoa geralmente tem muita autocobrança porque tem resquícios muito fortes do perfeccionismo. E o perfeccionismo é uma coisa muito ruim que pode acontecer na sua vida. Por quê? Porque perfeito só Deus. A gente tem que colocar na nossa cabeça o seguinte: o que nós podemos fazer é bem feito, para que amanhã, me aperfeiçoando, eu esteja aberto a fazer melhor. E depois da manhã, fazer melhor do que amanhã. E depois de amanhã, fazer melhor do que depois de amanhã. Isso chama-se lei do progresso. Quando há a perfeição, não tem mais progresso. Como é que eu vou progredir em algo que já chegou no final? O que é a perfeição? É você chegar no último estágio. Não tem como fazer melhor do que está. Então isso é o bem feito. Perfeito só Deus. Deus não está progredindo espiritualmente. Ele criou a lei do progresso.
Mas se Deus estivesse progredindo espiritualmente, é sinal de que ele teria alguma coisa para aprender. Ora, Deus tem 3 características. É onisciente, conhece todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares. E onipotente, tem todo o poder. Então, só Deus tem essa trindade de potência divina, onisciente, onipresente e onipotente. Logo, ele não precisa evoluir, porque ele já é o ápice da evolução. Mas nós humanos não, nós precisamos evoluir. Logo, tudo que fazemos é bem feito e não perfeito. Esta autocobrança, no fundo, é querer uma perfeição que nós não temos. E quando eu quero em mim, cobro de mim uma perfeição que eu não tenho, eu incorro num sentimento que também é muito ruim, chamado frustração. Por isso que toda pessoa que tem uma autocobrança muito grande ou que tem a mania do perfeccionismo sempre é um pouco frustrada. Então, sempre que você for fazer algo, dedique a Deus, faça dando tudo de si. E lembre-se, amanhã podia ser melhor. Amanhã pode ser melhor. Não cobre de você coisas que você poderia... Sabe uma armadilha que as pessoas caem? Elas falam o seguinte: eu podia ter feito. Já ouviu isso? Não. Eu podia ter feito. Não podia. Ah, mas eu podia. Não, você pode hoje. Antigamente você não podia. Você fez o que podia fazer, dentro da sua inteligência, da sua capacidade e da sua evolução. Então é a mesma coisa que eu pegar um bilhete de loteria e falar, eu podia ter jogado o número 22 em vez do 21. Se eu tivesse jogado o 22, teria ganho. Esse negócio de eu podia não paga prêmio de loteria, não resolve a sua vida. Então essa história de eu podia ter estudado mais, não podia, porque a sua realidade não era de interesse em fazer faculdade naquela época. Sua realidade era outra, suas vontades eram outras, seus desejos eram outros, a sua espiritualidade era outra. É que nós pegamos a cabeça do hoje e colocamos numa vida de 20 anos atrás, achando que nós, há 20 anos atrás, éramos o mesmo de hoje. Meus irmãos, eu sou mega diferente do ano passado. Do ano retrasado, então, por quê? Porque é por causa da lei de evolução. Então, esta autocobrança é pegar a cabeça de hoje e tentar colocar numa vida de 20 anos atrás. E aí entra remorso, entra frustração, mania de perfeccionismo. Então largue isso. Você não podia ter feito melhor, você fez o que podia fazer naquela época. Ai, mas eu podia ter amado mais. Não podia, porque você não conseguia amar mais naquela época, você não tinha o conhecimento espiritual que você tem hoje, você não sabia dessas verdades espirituais que você tem hoje, você não tinha uma experiência emocional mais profunda que lhe deu maturidade. Nós éramos antigamente mais imaturos do que somos hoje. Então, essa história do eu podia ter feito diferente, você não podia. Não podia. Porque não era a sua realidade. O que você pôde, para o bem e para o mal, você fez. Nós fizemos. Tudo bem? Então isso vai ajudar um pouquinho a alargar essa história de buscar a autocobrança, que no fundo é um resquício do perfeccionismo. A ansiedade, outra pergunta, nós vivemos num mundo muito ansioso. Sim, hoje tem mais ansiedade do que em 1800, em 1950, por exemplo. Há 70 anos atrás tinha muito menos ansiedade, tinha menos ansiedade. Por quê? Porque nós conhecemos menos coisa. Pare para ver que há 100 anos atrás praticamente não tinha acesso à lâmpada elétrica, não tinha carro, não tinha avião, como nós temos hoje, né? Acesso a avião, a carro, a ônibus, a viagem. As pessoas, a realidade delas. Você sabe quantas... em 1920, em 1900, você sabe quantas pessoas alguém conhecia na vida? 10, 12. Quem era muito extrovertido conhecia 20 pessoas.
As cidades eram desse tamanho, não tinha luz elétrica. 7 horas da noite já era madrugada, todo mundo levantava 4 da manhã, dormia às 7 da noite. Não tinha praticamente, cento e poucos anos atrás, nem rádio para você ouvir, não tinha coisa nenhuma, você não conhecia ninguém, não tinha como conversar, não tinha nada. Boêmio, quem vivia na noite dormia 9 da noite. Então, não tinha como ter ansiedade, porque praticamente o nosso mundo era deste tamanho. O que é ansiedade? É o excesso do amanhã. Não existia amanhã. Mal hoje a gente percebia. O hoje já era tão fraquinho, coitadinho. Em 1900 não tinha nada para você fazer, não tinha internet, um grupo de WhatsApp para a gente atormentar a vida do cristão. Não tinha nada. Então como é que eu vou ter ansiedade por algo que vai acontecer amanhã, se nem hoje está acontecendo? Mas, com a evolução, a ansiedade é fruto da evolução tecnológica. Nós conhecemos muita coisa. Quanta coisa você já não viu na internet só hoje, que você sabe que existe? E que você não sabia que existia em 1900. Então a gente viu quantas pessoas tem. Você entra no Instagram lá de alguém tem 7 milhões, 20 milhões, 50 milhões. Olha o acesso que você tem do mundo inteiro. O que está acontecendo no mundo inteiro. De fulano, de beltrano, quem nasceu, quem morreu, quem viajou, quem não viajou. E dicas. E você entra no YouTube, tem um monte de vídeos. Então a gente tem muita coisa para pensar. Muita coisa para sonhar. Muita coisa para desejar. Eu sonho, desejo e penso geralmente naquilo que eu não tenho, mas naquilo que eu gostaria de ter. Aquilo que eu gostaria de ter e não tenho está ligado ao futuro. E a ansiedade está ligada a que tempo? Ao futuro. É o excesso do amanhã. Por isso a ansiedade anda de mãos dadas com o progresso tecnológico. Quanto mais nós conhecemos, mais tendência a ansiedade nós temos. Mas nós temos que lembrar dos gregos antigos, carpe diem, viva o dia. Já falei muito sobre isso aqui. Viva o dia de hoje. Lembre-se de Jesus. E não vos preocupeis com o dia de amanhã, disse Jesus. A cada dia bastam as suas preocupações. Tem uma tradução que diz, a cada dia basta o seu mal. Você vai enfrentar e se concentrar nos problemas de hoje. Os de amanhã não chegaram, porque quando chegar, vai se chamar hoje. Nunca o problema de amanhã, nunca você consegue resolver. Você só consegue resolver o problema do hoje. Agora, se você não se concentra no hoje e começa a se preocupar no problema de amanhã, que pode ou não acontecer, você não resolve o de amanhã porque amanhã não chegou. E não resolve o do hoje que chegou, mas você está pensando no amanhã. Você mata o presente só imaginando o seu futuro. Logo, uma das características da evolução espiritual, de alguém que cresceu espiritualmente, ascendeu espiritualmente, de um mestre espiritual, é ele viver em intensidade o tempo presente, deixando o ontem porque já foi e o amanhã porque ainda não veio. Isso vai ajudar a lutar contra a ansiedade. Uma pessoa nos perguntou, acho que foi a Márcia, sobre roupas. O que a gente deve... Porque ontem eu falei sobre isso. Falei sobre objetos, falei sobre pote de margarina. Lembra-se, a live de ontem foi muito, muito interessante. E eu falei sobre roupa. Se você... Porque roupa velha... O que é roupa velha, gente? É roupa que você não usa mais. Tá bom? Você não usa mais. Como eu posso estabelecer uma roupa que eu não uso mais? Pelo menos 1 ano. Por quê? Porque a gente passou pelas 4 estações. Você passou por 3 meses de primavera e não vestiu uma única vez aquela blusa. Você passou por 3 meses do verão e nem uma única vez você vestiu aquela blusa. Já passaram 6 meses. Você passou 3 meses do outono, totalizando 9 meses do ano, e sequer viu aquela blusa. Você passou 3 meses do inverno, totalizando então 12 meses, que nós chamamos de 1 ano, e sequer sabe da existência dessa blusa. Você não precisa dela. O que você deve fazer? Lavar. É o que eu disse, nunca dar roupa que nós não lavamos. Nunca dê roupa suja para ninguém. Porque você não gostaria, precisando de uma roupa, de ganhar uma roupa suja. Sujeira não é coisa boa, ninguém gosta de sujeira, ninguém em sã consciência fala, eu amo a sujeira. Então não dê sujeira para os outros, tá bom? Não dê.
A gente põe sujeira onde? No lixo, geralmente. Então você não está transformando os outros em lixo. Então vai lavar, passa um perfume e doe a roupa em bom estado. Quando eu disse de doar a roupa, dê preferência, não é uma regra geral, para alguém que não te conhece. Porque as roupas vão um pouco da nossa energia, tá bom? Então assim, dê para alguém que não conhece. E aí tem roupa que você vai jogar fora. Você não vai doar. Eu estou falando espiritualmente. Você não deve doar para ninguém. O que, Camolese? Roupas íntimas. Calcinha para mulher e cueca para homem. Tá bom? Já foi usado, mesmo que você lavou, perfumou, benzeu, rezou. Você vai cortar. Pega a tesoura, corta em 3, 4 pedaços para destruiu e lixo. Roupa íntima, por causa da nossa energia, nós não doamos para ninguém. Só roupa íntima, gente. O grosso que vai matar o frio das pessoas, que é calça, camisa, meia, bem lavadinho, por respeito à pessoa, tá bom? E aí você doa. Então, sobre roupas é isso daí. Sobre pressentimento, olha quantos assuntos tiveram aqui. Aqui a Tabajara fala, coitado deles, não tinha live, não tinha vida. Em 1900 você não tem noção como é que era o mundo, não tinha gente, não tinha nada. Por isso que não tinha ansiedade, porque ansiedade, eu volto a dizer, em 1900 não tinha ansioso. Porque ansiedade é o excesso do amanhã. Que amanhã que você está querendo viver, se nem hoje tem alguma coisa para fazer? Não tem nada para fazer. Você imagina, em 1900 não tinha nada. 7 horas da noite já era madrugada. Todo mundo estava desmaiado, dormindo, babando. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha luz, não tinha coisa nenhuma. Era você, as cobras, e mais nada. O pernilongo. Então, mas com o avanço da tecnologia, nós acabamos conhecendo muita coisa. Conhecendo muita coisa, a gente acaba sofrendo também. Porque a gente passa a ter desejos, e sabe que tem celular, desejos de roupas. Você vê roupa, de vez em quando aparece no meu Instagram, eu não sei o algoritmo, mas aparecem umas coisas, sabe, de roupa que você nunca viu na vida, de casa. Se diz apareceu mansão em Paris. O que eu tenho com mansão em Paris? Estilo Luís XV, custa 50 milhões de euros. Mas eu não vou ter dinheiro nessa existência para comprar aquilo ali, mas você fica olhando e sabe que existe. Que acesso à informação, a maioria era analfabeto. Nem se a informação tivesse, ele conseguiria ler. Então não tinha ansiedade. Praticamente não tinha ansiedade. Mas se tinha mais conversas, sim, porque era a única coisa que tinha. É o Roder Moraes. Verdade. Por que tinha mais conversas? Porque era a única coisa que tinha. Hoje não, tem celular, a gente pode conversar, cada um numa cidade aqui, né, pela internet. Vamos lá, pressentimento e livramento. Uma pessoa perguntou, Camolese, sobre pressentimento e livramento. O livramento pode vir pressentido ou não. Quando nós não pressentimos, mas aconteceu o livramento, geralmente é surpresa. E como nós não pressentimos, nós podemos encarar erroneamente o livramento como perda. É aquela pessoa que foi embora da nossa vida. Foi embora e a gente fica, meu Deus, fulano não quer ser mais meu amigo, fulana não quer ser mais minha amiga, ela foi embora, não atende mais o telefone, eu perdi uma amiga. Você não perdeu. Deus te livrou, você ganhou um livramento. Lembre-se, Deus ouve conversas que você não ouve. Deus viu coisas que você não viu. Deus sabe de coisas que você não sabe. Portanto, isso que você acha que é perda, pode ser ganho espiritualmente. Isso que você acha que é perda, pode ser livramento de um problema futuro. Mas quando há o pressentimento, ou seja, eu sinto que não devo seguir por aquele caminho, não sigo e acabo descobrindo que aconteceu alguma coisa nele. Eu tenho sempre o seguinte, minha irmã, você que fez essa pergunta, meu irmão. Se eu estou indo para um lugar, por exemplo, e deu errado aquele caminho, eu não tento 2 vezes. Eu tento, claro, eu quero chegar no lugar que eu tenho que chegar, no meu compromisso. Estou indo para uma palestra. Mas eu fui por aquele caminho, tá difícil. Errei aquele caminho, já não volto por ele mais. Eu vou por outro caminho. Por quê? Porque pode ser um livramento.
A vida manda sinais e eu não vou pagar para ver. Pode ser ou pode não ser, eu não vou pagar para ver. Então eu entendo que a espiritualidade pode ter agido de tal maneira que eu não devia seguir por ali. Eu não sei o que estava me esperando no farol. Eu não sei o que estava me esperando na esquina. Como tem muitos caminhos levam a Roma, eu vou por outro caminho, outro atalho, vou andar 2, 3 quarteirões a mais, 1 quilômetro a mais, se necessário for, e vou chegar no mesmo destino por outro caminho. Você viu o caso de pessoas, não sei se você já viu, na internet tem de pessoas que iam tomar um avião, o avião caiu, morreu todo mundo. Ele ia tomar o avião, mas atrasou o táxi, atrasou o Uber na hora de apresentar passagem. E a passagem perdeu, não sei o quê, e ele não subiu no avião. E o avião caiu. É sinais. Então a vida manda muitos sinais. Manda sinal para tudo, viu, gente? Para bem, para coisa ruim, para treve, para luz, para amor e para ódio. A vida, por quê? Porque tudo é energia. E a energia gera essa vibração e ela percorre o universo. Esse universo, em matéria de energia e vibração, as pessoas mais sensitivas, mediunicamente, recebem isso como o quê? Como um sinal. E quando você vai crescendo espiritualmente, você sente esses sinais todo dia. Chegando a tal ponto de que em determinada situação você sente claramente, com essa pessoa não vou fazer negócio com ela. Por quê? Não sei por quê. Ah, mas você está julgando. Não, estou sentindo, não estou julgando. Eu só estou sentindo algo estranho. Eu não tenho nada contra ela. Não sei nem quem que é. Eu não sei nem o nome do bendito. Mas eu estou sentindo no meu coração algo estranho. Você já sentiu algo estranho alguma vez no seu coração? Escreva aí. Você já sentiu? Gente, eu sinto isso todo dia. Você já sentiu alguma coisa estranha e fala assim, olha, eu não sei o que é, mas tal pessoa não tem explicação, eu não conheço a pessoa pode até ser boa, Deus me perdoe, mas estou sentindo algo estranho. Hoje eu senti isso. Hoje eu senti isso. Comentei até com a Jurema, minha esposa, que está na live aí. Eu hoje senti isso hoje. Então você tem que aprender a sentir isso. Tem que aprender. O universo, ele vai te mandar. Você tem que ser uma antena parabólica, captando sinais. Isso vai te economizar tempo, frustração. E olha que não é toda vez que a gente percebe, porque a gente não é Deus também, né? Mas se você perceber os sinais que a vida lhe oferece, você tem uma condição melhor de acertar. Vai acertar sempre? Não, porque nem eu, nem você somos Deus. Nós somos falíveis. Olha lá, Driquinha, eu sinto. A Sônia Pontato, sim, já tive vários. A Vera Sanches, Rumi, eu sinto essas coisas. A Rosa Okada, sim, eu sinto. Tabajara Vale, sim, tá vendo? É uma coisa comum. De você ir num lugar e você falar, meu Deus, mas tem alguma coisa estranha aqui, eu não sei. E a gente não sabe o que é. E não sabe que é espiritual, você não está vendo com os olhos da carne. Você fala, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não devia estar aqui, eu não devia estar aqui, eu não devia estar aqui. Ou vai por um lugar, por um caminho, e fala, meu Deus, eu não... Ou vai cumprimentar alguém, ou vai sair com alguém e dá uns 5 minutos que fala, meu Deus, mas não é isso daqui não, o que eu estou fazendo aqui? E dá aquele ciricutico, né, aquela vontade de fazer, de ir embora. Já aconteceu com isso? De vontade de ir embora, a la Simone Porto, Fabrini, sim, sinto e sonho, como parece real. E a gente sente como é real. Dá um incômodo espiritual. Então, o que você vai fazer? Ouça isso. Você vai pagar para ver? Toda vez que a gente paga para ver, entra com os burros na água. Meus irmãos, falei sobre o excesso de autoconfiança, sobre doação de roupas, o que a gente doa, o que joga fora e por quê, sobre ansiedade no tempo moderno e sobre pressentimentos e livramento. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo e proteção. Eu já estou meia hora falando. Passa rápido, né? E hoje estou muito feliz que o Estevinho se formou. Agora vou tirar a carteira. Você viu lá? Entre lá que você vai ver lá. Coloquei nos stories os videozinhos. Vou colocar amanhã no feed. Coloquei isso no feed, o videozinho dele recebendo o diploma. Amanhã já vou tirar, vou levar no Ministério do Trabalho. O Estevinho tira a carteira de trabalho.
Ele vai mandar currículo e começar a trabalhar. No Brasil, você tem que começar desde cedo, com 6 anos, para, dando tudo certo, você se aposentar aos 78. Meus irmãos, foi uma alegria muito grande que a Lucimar Franca, agora eu vou respeitar a minha intuição. Respeite. Muito raramente você vai se dar mal se você respeitar a sua intuição. Mas muito comumente você vai se arrepender de não tê-la ouvido. A intuição muitas vezes é fruto de um bom espírito, do seu anjo da guarda lhe intuindo: não faça isso. A gente pode até fazer, mas saber que era errado, sabia que não devia. É ou não é? Vamos então orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para sua família. A Dani falando: nossos meninos CLT, verdade, viu? Que como tá hoje em dia, tem que começar rápido para se aposentar aos 80 anos. Vamos orar, deixa eu colocar mais um pouquinho de água, se você quiser. Aproveite esse tempinho. Todas as noites, 10 da noite, em live. Fizemos live segunda-feira, 10 da noite, terça-feira, 10 da noite e quarta-feira, hoje é quarta, né, gente? Já fiz tanta coisa hoje, 10 da noite também. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção para você e para a sua família. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pela vida, pelo ar que inspiramos, pela água que bebemos, pelo alimento que nutre as nossas células do corpo, pelo alimento espiritual que conquistamos através da fé em Ti, que nutre a nossa alma. O Senhor é o pão da vida. Quem comer de Ti, dos Teus ensinamentos, do Teu Espírito, jamais espiritualmente sentirá fome. O Senhor é a água da vida. Quem beber de Ti, dos Teus ensinamentos, da Tua vida, jamais sentirá sede. O Senhor é o alimento eterno para as nossas almas imortais. Senhor Deus, humildemente rogamos as Tuas bênçãos a todos aqueles que oram conosco nesse instante, pedindo por cada um deles, para que recebam a visita dos seus entes queridos, dos amigos espirituais, do seu anjo da guarda, do seu espírito protetor, dos seus guias, mentores, benfeitores espirituais. E que essas entidades de luz intuam essa nossa irmã, esse nosso irmão, no caminho que deve seguir. E quando ele se desviar, que novamente o intua para o caminho certo, para corrigir a trajetória, a fim de chegar no destino anelado, desejado, aprazado. Senhor, em meio às dificuldades do mundo e às armadilhas da existência, livra-nos do mal. E não permita que sejamos também mal ou instrumento dele na vida dos nossos irmãos de jornada. Mas pelo contrário, que sejamos instrumentos do teu amor. Trabalhadores operosos do bem, a fim de ajudarmos, na medida do possível, dentro das nossas condições materiais e espirituais, a todos os nossos irmãos que encontrarmos na nossa existência, que cruzarem o nosso caminho. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos para todos os trabalhadores do mundo, pelo trabalho material que possuem para ganharem o pão de cada dia, e por aqueles que estão em busca de um trabalho, Senhor. Não Te pedimos o dinheiro fácil, mas o trabalho honesto.
para que, arregaçando as mangas da boa vontade, pelo suor do próprio rosto, possa ganhar o pão de cada dia. Permita que essa pessoa conquiste um bom trabalho e leve com isso a segurança financeira mínima necessária, pelo menos isso, para os seus familiares. Rogamos as tuas bênçãos a todos aqueles que passam pela provação do câncer. Algumas pessoas aqui no comentário hoje pediram pelo tratamento para o câncer. Abençoai a quimioterapia, a radioterapia, difíceis, bem eu sei, mas permita que ela seja potencializada pelo plano espiritual superior. Que os médicos do espaço interfiram nos médicos da matéria e no tratamento, no medicamento. Que esses médicos espirituais intuam positivamente os médicos da terra a acertarem o diagnóstico e o tratamento de todos os doentes. Rogamos o teu amparo e a tua proteção a todos os que passam pela depressão, pela ansiedade, pela autocobrança exagerada, pela mania de perfeição, pelo medo, pela insônia, pelo transtorno obsessivo compulsivo, passam pelas manias, pela esquizofrenia, pelo medo desenfreado, medo de viver, medo de morrer, medo de existir, medo de amar, medo de não ser amado. Que esse medo seja extirpado do coração e da mente de toda essa gente. E finalmente te rogamos, por este copo com água, ou garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet e do computador. Mas antes, Senhor, gostaríamos de rogar também pelos nossos irmãos animais, por aqueles que moram conosco e por todos aqueles espalhados por esse mundo. Que todos recebam também o tratamento espiritual nesse momento. Senhor, por este copo com água, garrafinha com água, mais uma vez, rogamos que as tuas poderosas mãos estejam estendidas sobre esse copo, sobre essa garrafa, e que ela seja impregnada, envolvida, imantada, fluidificada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos, após a prece, no espírito da fé, desta água, deste elemento, que estejamos pela mesma fé, bebendo do teu Santo Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Onde você estiver, beba a sua água com fé. Graças a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe e proteja. Oi, minha querida Piedade. Saudade de você. Deus te abençoe, minha irmã. Até amanhã, às 10 da noite. De segunda a sexta, live às 10 da noite. Então amanhã estaremos juntos, se Deus assim permitir. Um forte abraço. Que Deus te abençoe e te faça feliz. Até amanhã.